E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro Retornando ao Primeiro Amor, do Giovan Oliveira. Isso aí. A gente vai explorar como reacender aquela chama da fé, sabe? E fortalecer nossa intimidade com Deus. Que tal? É isso aí. Vamos descobrir os ensinamentos e as dicas práticas que o livro traz para a gente redescobrir aquela paixão, aquele entusiasmo que a gente sentia no comecinho da nossa caminhada com Cristo. E olha só, o livro já começa falando de algo que muitos de nós já vivemos, né? A frieza. A frieza espiritual. É E verdade. o Giovan Oliveira já mostra uma visão interessante. Essa frieza não aparece de repente, né? Ela vai chegando aos poucos. É um processo, né? A gente Igual- nem percebe. É como se, sem a gente notar, sabe? É. Pequenas decisões, hábitos, fossem nos distanciando de Deus. E aí a chama vai diminuindo e diminuindo. Tá que um dia, opa, cadê o fogo? A gente se dá conta da distância, né, que a gente criou. É como uma fogueira que vai apagando, sabe? É. Aquelas brasas longe do fogo principal vão perdendo o calor, a força, até que apagou. Boa analogia. É isso que acontece quando a gente afasta da fonte da nossa fé, né? Daquilo que nos dá força espiritual. O livro usa uma comparação parecida, sabia? Ele fala da frieza espiritual como uma água morna, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, nem quente nem fria. Claro. Deus não gosta, né? É um estado que Deus não aprova. E quais são os sinais de que a gente tá ficando morno na fé? O livro dá alguns exemplos bem claros, acho que você vai se identificar com algum deles. Falta de vontade de orar, sabe? Dificuldade de se conectar com a Bíblia, desinteresse em encontrar outros cristãos. E aquela sensação de estar distante de Deus, geral. É, parece um alerta, né? Tipo, acorda, tem algo errado na sua relação com Deus. Mas, e aí, o que a gente faz? Aí que o livro brilha. Ele apresenta a solução. Buscar o primeiro amor. Ah, primeiro amor. Lembra? Lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus fala para a igreja de Éfesos sobre a importância de reavivar o primeiro amor. Aquela paixão, aquele zelo do começo da nossa caminhada cristã. E o que é mais interessante é que Jesus elogia a igreja de Éfeso pelas obras, pela perseverança, mas critica a perda do primeiro amor. Então não basta só fazer as coisas certas, né? A motivação, a paixão por Deus, isso que é fundamental. Parece um relacionamento, né? No começo, tudo é empolgante, a gente quer estar perto, conhecer tudo da outra pessoa. Sim, sim. Mas se a gente não alimenta esse sentimento, a chama apaga. Perfeita analogia. E o livro usa a história de Marta e Maria, né? Lá em Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42, para ilustrar isso. É isso aí. Marta, preocupada com as tarefas, se afasta de Jesus. Maria escolhe sentar aos pés dele e ouvir seus ensinamentos. E aí o livro nos leva a pensar, será que a gente não está tão ocupado com as coisas do dia a dia, que está deixando de lado o que realmente importa? A conexão com Deus é um chamado para a gente reavaliar as prioridades, né? Colocar Deus em primeiro lugar. E como a gente pode fazer isso na prática? O livro coloca 3 pilares como base: a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Começando pela oração, ele descreve como uma linha direta com Deus. É como se a gente pegasse o telefone e falasse direto com o Criador. Mas vai além disso, né? Ele nos desafia a ir além da superficialidade. A gente precisa buscar uma conversa sincera e íntima com Deus. Sem máscara, né? É. De verdade. E para ter essa intimidade, o livro sugere usar a Bíblia como guia para as nossas orações. Quando a gente medita nas Escrituras, a gente se conecta com a vontade de Deus e as nossas orações se tornam mais autênticas e poderosas. Verdade. E falando em poder, o livro também fala da importância do jejum. Ele mostra que jejuar não é só ficar sem comer, mas se abster de tudo que nos afasta de Deus. É entregar o controle, buscar a Deus com toda a nossa força. É se fortalecer espiritualmente, É. abrir espaço para Deus agir na nossa vida. É como se o jejum fosse um treinamento para a nossa fé, sabe? Para a gente vencer as batalhas espirituais e viver em paz com Deus. Falando de paz. O livro também aborda a importância do perdão, né? Ele mostra que perdoar não é só ser bonzinho com o outro, mas é essencial para a nossa própria libertação. Guardar mágoa e rancor nos impede de sentir o amor de Deus por completo. Ele fica preso, né? Lembra daquela frase, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. É bem isso. Quando a gente perdoa, a gente se cura, se abre para receber a graça de Deus. Exatamente. E o livro vai além, mostrando que o perdão é algo sobrenatural, que vem do Espírito Santo. Ele usa o exemplo de Jesus perdoando quem o crucificou. É um amor que a gente nem consegue entender direito. É como se Jesus dissesse, se eu, que sofri a maior injustiça, pude perdoar, vocês também podem. É um chamado para buscar essa força que vem do Espírito Santo para a gente conseguir perdoar, mesmo quando a dor parece enorme. É superar a dor. E essa libertação, abre caminho para a gente adorar a Deus de verdade, para sentir sua presença de forma profunda e transformadora.
É remover as barreiras. É isso. Impedem a gente de se aproximar de Deus. É como se ao perdoar, a gente removesse as barreiras que nos impediam de adorar a Deus de corpo e alma. E o livro destaca a adoração como um portal para a presença de Deus. Ele cita o Salmo 22, versículo 3. No entanto, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, a adoração nos conecta com Deus, permitindo que a gente experimente sua glória e poder. É como se, através da adoração, a gente elevasse nosso coração a Deus, reconhecendo sua grandeza e se entregando a seu amor. E essa entrega é essencial para a gente viver a verdadeira renovação espiritual. É se entregar, É. de corpo e alma. Falando em renovação espiritual, o livro parte para um ponto bem importante, sabe a importância da comunidade. Ele lembra que a gente não foi feito para viver sozinho, né? É para caminhar junto, É. um ajudando o outro nessa jornada de fé. É tipo aquela história das brasas, né? Juntas elas ficam fortes, mantêm o fogo aceso sozinhas, elas perdem a força e apagam na vida cristã. É a mesma coisa, a gente precisa um do outro para manter a chama da fé acesa. O livro usa o exemplo da igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, como um modelo de comunidade, sabe, forte e unida. Os primeiros cristãos, eles se dedicavam à comunhão, ao estudo da palavra, à oração, compartilhando a vida, se apoiando. Que legal, né? Ver como a igreja primitiva cresceu através dessa união, desse amor. Verdadeiro, né? Eles entenderam que a fé não é uma jornada individualista, né? Para viver sozinho. É um chamado para viver em comunidade, para dividir alegrias, desafios e crescer junto em Cristo. E quando a gente se afasta dessa comunidade, quando a gente se isola, a gente fica mais vulnerável, sabe? A gente fica mais aberto aos ataques espirituais, à frieza, ao desânimo. É verdade. É como uma ovelha que sai do rebanho e fica fácil, você pega pelo lobo, né? O livro fala bastante sobre essa guerra espiritual, né? É. A gente não está lutando só contra as nossas fraquezas, né? Mas contra forças espirituais que querem nos afastar de Deus e nos destruir. É uma batalha constante, né? E o livro não menospreza essa batalha. Não, ele nos chama para vestir a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6, para a gente conseguir resistir aos ataques do inimigo e ficar firme na fé. É verdade. Essa armadura é uma imagem muito forte, né? É. Ela nos lembra que a gente precisa estar preparado para enfrentar os problemas com a verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus. A gente tem que se proteger, né? Cuidar. E além da armadura, o livro também fala pra gente tomar cuidado com o que a gente vê e ouve, principalmente nesse mundo digital cheio de informações e entretenimento o tempo todo. É verdade? As redes sociais, séries, filmes, sendo muito isso pode influenciar a gente, né? Influencia. Nos aproximar ou nos afastar de Deus. A gente precisa ter discernimento, né? Filtrar o que entra na nossa mente, no nosso coração. Escolher bem o que a gente consome, né? É. O que a gente vê, o que a gente ouve. O livro nos convida a sermos mais, sei lá, seletivos, né? Buscar conteúdos que nos edifiquem, que nos inspirem a viver de acordo com a vontade de Deus. É cuidar da nossa alma. É como se a gente estivesse numa dieta, Evitando o que faz mal. E por falar em saúde espiritual, o livro também nos desafia a ir além do cuidado pessoal, sabe, a deixar que a nossa relação com Deus transborde nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. É verdade, a nossa fé tem que ser vista, né? Não adianta só a gente sentir ela aqui dentro. É como aquela frase, né? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. É isso. Se a nossa vida precisa mostrar o amor de Deus e impactar as pessoas ao nosso redor. A gente tem que ser o exemplo, né? Deixar as pessoas verem Jesus em nós. O livro nos convida a seguir o exemplo de Jesus, né? Que não veio para ser servido, mas para servir. Ele se doou por nós, pede dos discípulos, curou os enfermos, amou os rejeitados. Que exemplo incrível, né? Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza está na humildade, no serviço, na doação, e quando a gente segue os passos dele, a gente está cumprindo o propósito para qual a gente foi criado, amar a Deus e ao próximo. E pra gente amar de verdade, o livro nos desafia a olhar pro nosso coração e se perguntar: será que a gente está mais preocupado em estar certo ou em ser amoroso? Essa pergunta é forte, né? A gente tem que pensar bem ela. Muitas vezes a gente se apega tanto às nossas opiniões, às nossas crenças, que esquece do amor, da compaixão. A gente julga, critica, condena e acaba se afastando do verdadeiro evangelho. Se afasta do que realmente importa, né? É o amor. O livro nos convida a ter um coração humilde, a reconhecer que não sabemos tudo, a estar aberto ao diálogo, ao aprendizado, à reconciliação. A gente precisa ter essa abertura, né? Para aprender com o outro. É um chamado para construir pontes em vez de muros. Promover a paz em vez da discórdia, ser instrumento de cura e esperança em vez de espalhar ódio e divisão. A gente precisa levar o amor de Deus, né? Pro mundo. E para isso a gente precisa ter humildade e reconhecer as nossas falhas e limites. O livro nos lembra
que a verdadeira força vem de Deus e que na nossa fraqueza que a graça dele se mostra mais forte. É como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso aí. Quando a gente reconhece que precisa de Deus, a gente se abre para receber a força dele e viver em vitória. E essa vitória não é sobre ser perfeito, né? É sobre continuar caminhando mesmo quando a gente enfrenta dificuldades, tropeços e dúvidas. É ter fé, né? Confiar em Deus. O livro nos encoraja a manter o foco no objetivo final, a vida eterna com Cristo. As dificuldades são passageiras, mas a recompensa da fidelidade é eterna. É olhar para frente, né? Que realmente importa. E para a gente continuar firme nessa caminhada, o livro nos convida a ter um coração grato, a reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida mesmo, nos momentos difíceis. A gratidão muda tudo, né? Traz alegria e esperança. É como remédio contra o desânimo, né? Quando a gente escolhe focar no que a gente tem, em vez de reclamar do que falta no nosso coração, se enche de alegria e esperança. A gente passa a enxergar as coisas boas, né? Que Deus faz por nós. É como se a gratidão abrisse os nossos olhos para as maravilhas que Deus faz no nosso dia a dia, fazendo a gente perceber o quanto somos amados e cuidados por Ele. É ter um olhar mais positivo, né? Vida. Quando a gente reconhece esse amor, essa graça, a gente quer retribuir, né? Servir a Deus e ao próximo com alegria e dedicação. É deixar o amor de Deus transbordar, né? Através da gente. O livro mostra que servir não é um peso, mas um privilégio, uma chance da gente colocar o amor de Deus em prática, fazer a diferença na vida das pessoas, ser instrumento dele, para levar a cura, esperança e transformação para o mundo. É fazer o bem, né? Sem olhar quem. É como Jesus disse em Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O verdadeiro serviço é um ato de amor e doação de entrega. Você seguiu o exemplo de Cristo que se humilhou e se entregou por nós. Se doar pelos outros, né? Como Jesus fez. E falando em servir, né, o livro nos leva a pensar sobre essa correria do mundo moderno. A gente vive conectado o tempo todo, informação demais, afazeres demais. E muitas vezes a gente se sente sufocado sem tempo para nada nem para Deus. É verdade, parece que a gente está numa roda gigante que não para de girar e a gente fica tonto sem conseguir descer, sem ter um minuto de paz, de sossego, de conexão com a gente mesmo e com Deus. O livro reconhece esse problema e nos convida a ter coragem para desacelerar, para colocar limites, para dizer não a tudo que tira o nosso tempo e energia. É como apertar o pause, né? Desligar as notificações do celular, se desconectar do mundo virtual para se conectar com o que realmente importa. Exato. O livro nos incentiva a criar momentos de silêncio, de solidão, de meditação, para a gente ouvir a voz de Deus, acalmar o coração e renovar as forças. É como encontrar um oásis no deserto, né? Um lugar de paz e descanso, onde a gente pode se reconectar com a nossa essência, com a nossa alma. E para aprofundar essa conexão com Deus, o livro nos convida a levar fé para tudo que a gente faz. Para cada decisão, para cada relacionamento. E como se a fé fosse o nosso GPS, né? Nos guiando em cada passo, mostrando o caminho certo. O livro dá dicas práticas de como fazer isso, como começar o dia com uma oração, ler a Bíblia, agradecer pelas coisas boas, ser gentil, perdoar, amar. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença. É como se a gente estivesse tecendo a nossa fé na vida, criando algo único e especial. E nesse processo de fortalecer a fé, o livro alerta para um perigo que é muito comum hoje em dia. A comparação nas redes sociais mostram vidas perfeitas, corpos perfeitos, sucesso, e a gente acaba se sentindo inadequado, inferior, infeliz. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente fica se comparando, se cobrando, se diminuindo, sem perceber que cada um tem a sua jornada, o seu tempo, o seu valor. O livro nos convida a olhar para dentro, para a beleza que Deus colocou em cada um de nós, reconhecer os nossos talentos, as nossas qualidades, as nossas conquistas, sem se comparar com os outros. É como olhar para um jardim cheio de flores diferentes. Cada uma com sua cor, seu perfume, seu charme. Não faz sentido comparar uma rosa com uma margarida ou um girassol com uma orquídea. Cada flor tem a sua beleza. Cada um tem a sua beleza, o seu valor, o seu propósito. A gente não precisa ser cópia. A gente precisa ser original, autêntico, mostrando a beleza única que Deus nos deu. E para a gente se conhecer melhor e crescer na fé, o livro incentiva a gente a procurar mentores e amigos que nos inspirem, que nos apoiem, que nos ajudem a trilhar o caminho da fé com mais segurança e sabedoria. É como ter um guia experiente numa escalada, né? Alguém que te conhece o caminho, os perigos e sabe como chegar ao topo. Até alguém para nos ajudar quando a gente precisa. Esses mentores, esses amigos são como anjos que Deus coloca na nossa vida para nos dar força, para nos animar, para nos ajudar nos momentos difíceis.
O livro lembra que a caminhada da fé não é uma corrida de um, só é uma maratona que a gente corre junto como um time se apoiando, comemorando as vitórias e superando os obstáculos unidos. E para terminar, o livro nos deixa uma mensagem de esperança e perseverança. Ele nos lembra que a renovação espiritual é um processo contínuo que exige esforço, dedicação e disciplina. Mas a recompensa vale a pena, né? Com certeza. A gente encontra paz interior e alegria de viver propósito do amor. Tudo isso espera por nós quando a gente se dedica a fortalecer nossa fé e viver de acordo com a vontade de Deus. Que esse mergulho no livro Retornando ao Primeiro Amor tenha te inspirado a reacender a chama da sua fé, a buscar uma relação mais forte com Deus e viver a vida abundante que Ele preparou para você. Lembre-se, a jornada é sua, mas você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, te guiando, te fortalecendo, te levando para a vitória. Não se deixe desanimar pelas falhas do passado ou pelas lutas do presente. É. Deus é fiel e está pronto para te encontrar exatamente onde você está. Amém? Reacendo o primeiro amor. Isso aí. Permita que Ele inspire nova vida na sua jornada espiritual. E lembre-se, a jornada em si já é um testemunho da graça de Deus. É um lembrete de que Ele nunca desiste da gente. Que está sempre nos atraindo para perto dele. Valeu por se juntar a nós nesse mergulho profundo. Valeu. Até a próxima. Até! Continue buscando, continue crescendo e mantenha a chama acesa.